E o título da nossa mensagem de hoje é: Há um céu à nossa espera. Isso tem que ficar muito vivo na nossa mente, né? Tem que estar bem fixo no nosso coração, porque ao longo da história, a humanidade ela vai se esquecendo do seu verdadeiro propósito. Quando nós pegamos lá o início da Bíblia e nós vemos que Deus preparou todas as coisas, preparou um jardim, colocou Adão e Eva ali, e eles pecaram contra Deus, e Deus tira ele desse jardim, e eles saem, né, para peregrinar na terra, e chega um momento onde Deus vê que o pecado da humanidade estava a ponto de cheirar mal às narinas de Deus. E Deus levanta um homem chamado Noé e avisa sobre um dilúvio que ele iria destruir toda a raça humana, e somente a família de Noé ia sobressair daquela situação, e aqueles, né, que acreditassem no dilúvio. E todos chamaram ele de louco, porque eles estavam construindo uma arca, e demorou, né, os historiadores dizem aí que demorou 120 anos para Noé construir essa arca e para o dilúvio chegar. E acontece que o dilúvio chegou, e quem não entrou na arca morreu. E passa todo o período do dilúvio, e Noé e sua família saem de dentro daquela arca e vão viver as suas vidas. Só que mais à frente, a humanidade peca de novo a ponto de querer construir uma torre, né, para se igualar a Deus, para entender as coisas de Deus, né, para querer afrontar a Deus. E Deus ali faz uma confusão de línguas, onde eles não conseguem compreender uns aos outros, e eles saem, né, para todas as regiões da terra. E aí Deus fala assim: eu vou levantar um homem, que dentro da sua descendência, né, ele vai ser uma grande nação. E Deus levanta Abraão. E Abraão anda nos caminhos do Senhor, e todos que caminham com Abraão seguem os ensinamentos, as experiências que Abraão teve com Deus. E Abraão é determinado como, ele é taxado como homem de fé. A fé de Abraão. E todos que andavam ali caminhavam nos caminhos do Deus vivo. E lá em Gênesis tinha uma promessa, quando Adão e Eva pecou. Falou: olha, vai vir um Redentor, que vai salvar a humanidade. Mas a humanidade mesmo assim, ela caminha sem dar o real significado para as promessas do Messias. E acontece que passa-se os anos, e Jesus vem, e eles não reconhecem que aquele era o Messias, que aquele era o enviado de Deus, que ia tirar o pecado do mundo. E Jesus morreu na cruz, Jesus foi crucificado e ressuscitou. E hoje, assim como lá atrás, dentro de todas essas promessas, de todos esses acontecimentos, nós temos também uma promessa para os nossos dias, que há um céu preparado para nós.
E aí eu estive pensando sobre isso e eu fiquei a imaginar se o ser humano entendesse a importância, a gravidade dessa promessa, como que eles iriam se comportar. Porque dentro de toda essa trajetória, a humanidade mesmo assim foi para longe de Deus, foi para longe dos caminhos do Senhor. E aí, eu quero ler para você, aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achado por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Veja o poder dessa palavra. Será que nós estamos nos empenhando a ser achado por Deus? Hoje de manhã, no culto da parte da manhã, a pastora Sandra falou sobre isso. E aí, o que é esse empenhar? Quando uma pessoa está empenhada naquilo, ela está totalmente envolvida naquela situação, naquela causa. Mas nós sabemos que para nós estarmos empenhados, nós temos que dar prioridade. Não existe aquela questão de falar assim: mas eu não tenho tempo, eu não consigo achar uma brecha para poder aprender de Deus. Porque nós achamos tempo para tudo na nossa vida. Se é algo de muita importância, nós perdemos o nosso sono, nós ficamos acordados até mais tarde, a gente sacrifica o final de semana, sacrifica o feriado, mas a gente se envolve naquela situação. Então, se nós realmente entendemos e compreendemos o valor, a importância desse novo céu que está nos esperando, nós entendemos que nós temos um propósito, nós temos um segmento para chegar no local que está à nossa espera. E o que nós vamos fazer para chegar neste lugar? Qual é a nossa diretriz? Qual é a nossa disciplina para seguir esse caminho e chegar neste céu? Porque o versículo diz que lá habita o quê? A justiça. E se há justiça, só os justos estarão. Não adianta querer cortar caminho, não adianta seguir por outra direção, não adianta falar que todos os caminhos levam a Deus, porque se existe a justiça, só os justos estarão. E o que fazer para ser justo, moldado? O que é ser justo? É uma coisa que você vai comprar uma calça, você não compra ela muito apertada e nem muito folgada, não é verdade? Por quê? Você quer uma calça justa, que dá certo, que foi, você fala assim, não, essa daqui foi feita para mim, da mesma forma uma camisa, e assim vai. Então é algo que está na medida. Então não adianta a gente querer dar o jeitinho, não adianta a gente buscar outras fórmulas, porque Jesus também fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então se Ele é o caminho, não existe outro. Está vendo como que é simples? O Evangelho é assim, irmãos, é simples, é lógico,
é tranquilo. Basta só a gente tirar tudo aquilo que o inimigo tenta colocar na nossa mente, para que assim a gente entenda a simplicidade do Evangelho. Então há 4 marcas, do verdadeiro arrependimento, porque se nós queremos chegar lá, nós precisamos buscar, esse arrependimento. Primeiro é o reconhecimento do erro, é entender o que está errado na nossa vida, é entender o que nós precisamos consertar, é entender o caminho que nós devemos mudar de direção. Depois, o desejo de confessá-lo. Então veja que muitos sabem do erro, sabem o que estão fazendo, que tira a pessoa da presença de Deus, mas ele não reconhece, ele não confessa. E Jesus, ele busca esse quebrantamento de coração, ele busca esse reconhecimento, falando assim: Senhor, eu estou aqui, eu reconheço a minha falha, eu reconheço o meu erro, e eu quero mudar. E depois vem a disposição. Não adianta você reconhecer o erro, não adianta você confessá-lo sem você ter essa disposição. E o que nós aprendemos na palavra de Deus é que o Evangelho, a palavra de Deus, ela é uma palavra de ação, é uma palavra de movimento. Jesus fala: vinde a mim, ou seja, vem até Jesus. Ou seja, nós temos que nos levantar, nós temos que nos posicionar, e assim Deus vai nos abençoar. E por último, a vontade de abandonar tudo aquilo que nos tira da presença de Deus. De manhã também foi falado, que os jovens querem curtir a vida. E aí, eu fiquei pensando sobre essa palavra curtir, porque ela lá no que a gente conhece, o que é uma curtição? Dá um exemplo que todo mundo conhece. Quando você pega uma pimenta e você quer que ela fique bem, saborosa, você coloca lá, é um óleo que você coloca na pimenta e faz o quê? Deixa ela para curtir. Então, eu entendo que o curtir é esse, é você ficar ali, é observar, é entender, para depois se ter o resultado. Então, quando nós nos voltamos para esse conhecimento da palavra, nós entendemos o que é verdadeiramente a vida. Então, o que a igreja precisa hoje? A igreja precisa hoje não é de mais ou de um melhor mecanismo, não de novas organizações ou de mais e de novos métodos. O que a igreja precisa? A igreja precisa de homens a quem o Espírito Santo possa usar. Aí as pessoas falam: o que a igreja está precisando hoje? Está precisando de arrumar, está precisando de construir, está precisando de reformar. Como o pastor Silas fala, se a gente estivesse fazendo esse culto embaixo de um pé de manga, Deus estaria lá. Mas para o nosso conforto, nós temos toda essa arrumação. Mas a igreja hoje, o que ela precisa é de homens, mulheres de oração, poderosos em oração, para que nós entendamos o que é esse céu que está à nossa espera. Então não é de mecanismo, não é de organizações, não é de métodos que a igreja está precisando. Ela está precisando que os homens de Deus, as mulheres de Deus, se levante, se posicione em oração, em leitura da palavra, o que a Nancy me falou aqui antes de começar o culto, de jejum. É isso que a igreja está precisando hoje, para que nós entendamos o que é esse novo céu, esse céu que está à nossa espera. Então, o que nós dizemos? Senhor, eu quero. Guia-me com teu Santo Espírito para que eu seja, para que eu veja meus pecados, arrependa-me deles e o abandone, e faça o que é certo com as pessoas contra quem eu tenha pecado, e aquelas que sofreram por causa de meus
motivos e atos errados. Então veja, quando nós entendemos que a igreja é o corpo de Cristo, e esse corpo ele tem que estar em união, nós buscamos ter a união com os nossos irmãos, e buscamos essa unidade. E aí, o Espírito Santo, ele não flui por meio de métodos, mas por meio de homens. Não adianta a gente construir, uma liturgia, uma organização, e entender que através desse método o Espírito Santo vai agir. Não, o Espírito Santo, ele age em um coração quebrantado, em um espírito contrito, em homens e mulheres que buscam estar na presença de Deus. Porque se esse céu é um céu de justiça, lá não entra pecado, lá não entra arrogância, lá não entra inveja e tantas coisas mais, porque Deus é santo. E se nós queremos estar neste lugar, nós precisamos buscar essa santidade. Ninguém é perfeito, mas a partir do momento que nós começamos a ter uma mudança de mente e entender o que nós precisamos fazer através da leitura da palavra, nós começamos a construir esse caminhar para estar na presença de Deus. Então ele não vê em máquinas, mas em homens. Ele não age em planos, mas em homens de oração. Veja que acima de tudo isso, acima de todas as coisas que Deus pode nos dar, Ele quer nos usar. Ele quer ter intimidade conosco, se aproximar da minha vida e da sua vida cada dia mais e mais, para que assim Ele venha fazer a sua vontade. Então, como o corpo vive pela respiração, a alma vive por acreditar. Então, o ser humano imagina que é tanta coisa, que pode, que é o super-homem, que nada está ao seu alcance para destruir, para fazer com que ele venha ter um pensamento contrário, e ele está acima da razão. E veja que é só tirar o fôlego de vida que a pessoa já não... Se não tem mais água, a gente não vive. E alimento, passa uns dias também, acabou. Veja que essa onda de calor aí, muita gente, pressão alta, pressão baixa, e começou a passar mal. Eu fiquei olhando para aquilo e falei assim, como o ser humano é tão fraquinho, Se não é pela graça de Deus, o que seria de nós? Deus, com piscar de olhos, com estalar de dedos, esse mundo não existe mais. E é o que a palavra diz. Assim como o corpo precisa desse oxigênio, e é uma coisa que a gente faz tão natural que a gente nem dá o valor que ele realmente tem. E veja que é um sistema tão complexo, Você pega o oxigênio que transforma, que vai para o sangue, e assim nós vivemos. E aí, a nossa alma precisa de quê? Precisa de acreditar, precisa de ter essa comunhão com o Espírito Santo. E aí, nós vamos entender o que é esse céu que está à nossa espera. Então, lembre-se de que não é uma leitura precipitada, mas uma meditação séria sobre verdades sagradas e celestiais, que as torna doces e preciosas para a alma.
Então é aquele momento de leitura da palavra, de meditação da palavra, é aquele momento que você fala: Senhor, fala comigo, porque eu vou ler a tua palavra, vou ler a tua mensagem, vou ler, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então que o Senhor possa me direcionar, me dar sabedoria para entender a tua mensagem. Então não é aquele que lê mais, mas aquele que medita mais, que se mostra o cristão mais escolhido, mais doce, mais sábio e mais forte. É aquele que lê, é aquele que absorve, é aquele que busca o entendimento, é aquele que procura compreender ali dentro da palavra. Porque diz, que através da oração nós falamos com Deus, e através da palavra Deus fala conosco. Então todo momento que você abrir a palavra de Deus, Deus vai falar com você, e Ele está sempre pronto para te ouvir. Não é o toque da abelha na flor que coleta o mel, mas a sua permanência por um tempo na flor que extrai o doce. A abelha chega lá e ela já não sai ali com todo o mel. Ela chega e vai capturando, sugando o mel ali da flor. E aí de repente a pessoa fala: eu vou ler a palavra de Deus, vou ler a Bíblia, Não, legal. Não. Vamos fazer como as abelhas. Vamos extrair, vamos sugar, vamos absorver, vamos nos alimentar da palavra de Deus. Porque é isso que esse é o propósito de Deus. Ele colocou a Bíblia lá, não foi para a gente abrir no Salmo 91, no Salmo 23 e deixar lá na porta da nossa casa. Não, é para nós termos esse contato. Amém? Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Esse é o céu que o Senhor tem para as nossas vidas. Esse é o lugar que Deus preparou para nós. E o que nós vamos fazer, Jussier, para estar nesse céu? Caminhar na presença de Deus, extrair a vontade dEle, e assim entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus.